acompanha. Essa noite especial, onde nós temos a oportunidade de mais uma vez, como igreja, estar louvando e adorando o nosso Deus, esse Deus sabedor de todas as coisas, esse Deus que tudo está no controle dele. A palavra dele nos diz também que nesse mundo nós teremos aflições. Ele venceu e nós também vamos vencer. Deus esteja abençoando a todos. Vamos adorar o nosso Senhor, todos juntos como igreja. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Desde que o Senhor Jesus fale com você nessa noite. Você que está em casa, você que está aqui conosco, se rasgue diante do Senhor e deixe Ele fazer o que quer fazer na sua vida. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória
abençoando ricamente a sua vida. Noite de louvor e adoração. Agora também quem tiver nosso momento ofertório, quem tiver seus dízimos, a sua oferta, pode ficar à vontade agora, né? Que Deus é um Deus que tem nos sustentado, tem nos guardado de maneira sobrenatural. Nós possamos sentir essa alegria no nosso coração de contribuirmos com a nossa oferta, com os nossos dízimos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Digno, tão maravilhoso para mim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui presente nessa noite. É bom poder rever os nossos amados irmãos e muitos, ó Deus, que estão nos assistindo nessa noite, que possam ser ricamente abençoados pelo Senhor, na sua saúde, nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, que possam ser ricamente abençoados nessa noite. Obrigada por cada dizimista da tua igreja, por cada ofertante da tua igreja, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor, que nada venha faltar em sua casa, em sua mesa, que nada venha faltar, ó Deus, no seu dia a dia, e principalmente a presença do Senhor, que não falte, Deus, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amigos. Nessa noite nós somos gratos ao Senhor, porque muito o Senhor tem feito por nós. Em meio a tantas dificuldades, nós temos visto o seu agir, Pai. Nós temos visto o seu cuidado conosco, nós temos visto o seu poder e grande glória sobre as nossas vidas. Obrigada pelo nosso trabalho, obrigada pelas alegrias em meio a tantas dificuldades no nosso dia a dia, mas somos alegres porque o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu não sei, Pai, o que cada um dos nossos irmãos estão precisando nessa noite, mas que o Senhor vá de encontro a cada um deles e faça o melhor para a vida de cada um deles, o melhor para que a casa dele nada falte, o melhor para que a alegria do Senhor seja renovada em todos os momentos, porque nós viemos nessa noite adorar o teu nome, engrandecer o teu nome, porque é muito bom, Pai, poder estar na tua casa, revendo alguns dos nossos irmãos e sabendo que a alegria do Senhor tem se renovado a cada dia diante de nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Olá, queridos, paz e graça da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus. Bom, mais uma vez nós temos a oportunidade de poder rever os amados, você que está na sua casa, no seu lar, nos assistindo, poder compartilhar, meu querido, a palavra do Senhor nesta noite. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Sabemos que todos têm passado por momentos, momentos aflitíveis. Todo mundo gosta de ficar em casa, mas também todo mundo gosta de sair. Todo mundo gosta de andar. A liberdade de ir e vir é algo imprescindível nas nossas vidas. E nós vemos que tudo isso tem um fruto, e o fruto de tudo isso é o fruto do pecado. Desde que o pecado veio fazer parte da vida do ser humano, o ser humano vem sofrendo as consequências. As primeiras consequências nós vimos no Jardim do Éden, e nós queríamos falar do pecado para a salvação pela graça. E quando nós falamos de pecado, algo cruel veio através do pecado, que foi a morte. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então nós sabemos que todos estão condenados à morte, exceto aqueles que serão arrebatados na volta de Jesus. E conto-me com esta oportunidade
de poder ser arrebatado com Cristo Jesus e não passar pela morte. Mas nós queríamos compartilhar com os amados em Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 10, quando fala desse tema impressionante do pecado para a salvação pela graça. Observa que Paulo ele começa dizendo, no versículo 1, dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Observamos que o pecado trouxe a morte. E nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a morte, ela veio através do pecado por Adão. Ao pecado que Adão trouxe à humanidade veio o pecado. E gerando então a morte, todos nós temos essa condenação sobre nós. Mas Deus providenciou algo maravilhoso. E esse algo maravilhoso Ele trouxe em Cristo Jesus, que foi para nós uma graça, um favor não merecido para todos nós. Então a gente observa que Paulo ele começa: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Observa, queridos, que diante desta pandemia, o que as pessoas mais temem não é a doença, mas são aqueles que morrem por causa da doença. Mas eu quero deixar claro para todos que estão nos ouvindo nesta noite, que com Covid ou sem Covid, todos vão adoecer e morrer, ou morrer sem adoecer. Não há como escapar desta morte. E é isso que eu quero que você reflita nesta noite, não na pandemia, porque a pandemia trouxe muitos transtornos, uma paralisação na economia, um disparate no consumo da saúde. Então são muitas coisas que trouxe transtorno para todo mundo, a humanidade em geral. Mas as pessoas não estão muito preocupadas, o que estão preocupadas mais é com: será que eu vou escapar? Ou se eu vou partir com esse vírus? Mas eu quero que você reflita que não é isso aí, não é o Covid ou deixar de ser o Covid que você vai escapar da morte. Há uma solução para a morte, não é escapar do vírus. E Paulo ele começa muito claro mostrando aqui, e essa morte espiritual tem vários sentidos. Quando a gente observa que lá em Apocalipse, João, ele viu ali, quando que será lançado no lago de fogo, o diabo, seus anjos, a besta, o falso profeta, e a morte também será lançada no lago de fogo. Então ela é uma realidade, mas vai ter um fim para ela. Existe um fim para a morte. E aí nós falamos da morte espiritual, porque a morte física nós não temos como escapar, mas há uma solução para a morte espiritual. Que quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, e aí está falando da morte espiritual, a morte física, mas a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Tem um texto que me chama muita atenção, é João ali com Marta e Maria, quando na ressurreição de Lázaro, ele está chegando, né? Então Marta chega e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus ele traz uma resposta para elas muito interessante. Eu quero deixar até frisado para você que está em João capítulo 11. A partir do verso 24 ele diz assim: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava falando dessa ressurreição. Aí Jesus diz o seguinte, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Observa a resposta de Jesus para a solução da morte espiritual. Mas nós queremos, isso é para o nosso entendimento do que é a morte espiritual. Primeiro ela vem em Adão, nos nossos delitos e pecados, por causa do pecado, que acaba na segunda morte, que é espiritual, está em Apocalipse. Com Cristo, quando ele morreu, nós morremos com Cristo, mas também nós ressuscitaremos com ele. Essa é a aparência da morte. Mas aí Paulo lhe dá seguimento: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É o ato do pecado, é os delitos, é os prazeres do pecado que está no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Então a gente observa que nós também estivemos no mesmo quadro e nós precisamos vigiar com esta obsessão que existe pelo prazer da carne em pecar. E Paulo, ele é muito claro quando ele começa dizendo que nós estamos mortos nos nossos delitos, nossos prazeres, dos prazeres da carne, que é os delitos e pecados, os prazeres do pecado. E quando alguém disser que se o pecado é ruim, ele está mentindo, porque o pecado ele é prazeroso para a carne. E aí nós fazemos uma reflexão do que estamos vivendo hoje. Ganância, roubo, violência, tudo isso por quê? Por causa de satisfazer uma vontade, um desejo humano. A gente observa quanta corrupção no meio de uma enfermidade, no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, mas isto é prazer das pessoas, para satisfazer os seus desejos. E não há limites. O prazer do ser humano não há limite, há um anseio dentro do ser humano que nada consegue satisfazer a vontade humana. A única coisa que consegue abastecer os desejos humanos é Jesus. A única coisa que consegue abastecer o ser humano é a graça, o favor de Deus em Cristo Jesus, que através do Espírito Santo ele faz morada na vida do ser humano, e a partir de então, ele passa a ser preenchido. E Paulo, no mesmo livro de Efésios, ele diz para não vos embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E quando você tem essa condição de aproximar de Deus, entregar a sua vida para Jesus, você é abastecido de maneira tal que não tem nada que satisfaça mais do que a presença de Deus. E no versículo 3, ele, e entre as quais também todos andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós precisamos, querido, que você que está no seu lar nesse momento, ouvindo-nos, entenda uma coisa: para a morte física não há escape. Há uma condição que todos nós teremos que partir, mas para a morte espiritual tem uma solução. E nós vamos aproximando para esse ato que a palavra de Deus nos orienta. E aí, Paulo ele começa nos mostrando então a graça que Deus nos favoreceu em Cristo Jesus. E o versículo 4 ele começa abrindo para nós esse entendimento. E ele começa dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia. O escritor diz para nós que as misericórdias se renovam a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos.
Querido, se nós estamos aqui, se você está nos ouvindo neste momento, se você está no seu lar, onde você estiver, saiba que foi um favor de Deus, porque as misericórdias se renovaram esta manhã e nós não fomos consumidos. E Paulo começa falando da riqueza da misericórdia de Deus, por causa de quê? Por causa do seu grande amor, o amor infinito, o amor inexplicável, que João, no versículo 16 do capítulo 3, diz que tal maneira, ele não conseguiu uma palavra, um adjetivo, para expressar que grande amor é este, com que Deus, então, olha com seu olhar de misericórdia, e vendo toda a humanidade morrendo espiritualmente, porque não havia escape. Paulo diz que a lei veio para nos mostrar o pecado, a lei veio para nos trazer a condenação, mostrando que nós estávamos condenados e estamos condenados, e nós não temos como escapar, a lei está aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. João, ele dá seguimento, porque Deus amou o mundo, amou você querido que está aqui conosco, você que está em casa, você que está nos ouvindo, ele te amou de tal maneira, que aí acontece, ele envia Jesus, o Filho amado, aquele que estava na glória, se despiu de toda a majestade, de toda a glória, para se fazer humano como nós. Isto é amor, o amor rico de Deus, e juntamente com ele nos ressuscitou, e estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida. O versículo 5 diz que ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí a gente faz uma breve reflexão na vida de Jesus. Jesus veio, nasceu numa manjedoura, e ali ele cresceu como uma criança normal, ele teve sua adolescência, na sua juventude, então ele começa o seu ministério, 3 anos de ministério, e ele então é crucificado, ele é entregue por você, por todos aqueles que o reconhecerem, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, algo que a ciência não consegue entender e não vai entender nunca, porque isto é a grande riqueza da misericórdia de Deus nos amando, que ele vai lá então, ressuscita Jesus, e ele diz aqui, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por que pela graça, queridos? Porque o ser humano era incapaz e é incapaz de conseguir pagar o preço da salvação, porque todos, para pagar o preço, é necessário que não tenha pecado, para ser imolado, como era a prova ali no Antigo Testamento, no tabernáculo, quando levava o cordeiro imaculado para sacrifício, para o perdão do pecado, é necessário que não tinha mancha, mas todos nós somos manchados com o pecado, e não é pelos meus atos que eu vou conseguir me livrar do pecado, pelas minhas ações, é pela graça. Paulo está dizendo aqui, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas antes ele diz, por que isto? Pela graça sois salvos. A salvação, um bem que Deus nos favoreceu em Cristo Jesus. E na maior prova desta misericórdia e fidelidade de Deus, nós reportamos lá no Jardim do Éden, quando Adão então e Eva ali diante de Deus, o Senhor Deus vira para eles e diz assim, da semente da mulher vou mandar um que vai esmagar a cabeça da serpente, e ele já estava falando de Jesus, a promessa de Deus para aniquilar o pecado. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele vai colocar todas as potestades, todas as maldades, ele vai colocar debaixo dos seus pés, porque ele é o Senhor, o autor e consumador de todas as coisas. E no verso 6,
e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ele não só nos deu a salvação, mas observa que para a salvação pela graça, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Se outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora Ele transforma a nossa vida de pessoas condenadas e levando-nos a sentar num trono celestial. Que isso? É o que diz a palavra, e é a palavra de Deus. Então nós entendemos que a segunda morte não passa a não fazer parte da nossa vida, querido. Nós não estamos condenados eternamente a ser mortos. Aqueles que estão em Cristo Jesus, agora Ele passou da morte para a vida. É o que diz o texto para nós. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E se Jesus ressuscitou e não tem a morte eterna, nós com Ele viveremos eternamente. É o que João fala no versículo 16 de João 3. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não sofra a eternidade, mas tenha a vida eterna. Queridos, há uma solução para a morte eterna. E a solução está em Cristo Jesus. E a partir de então, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. É na glória eterna. É a palavra que está dizendo para nós. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando no juízo final, queridos, estarem muito claro, aqueles que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, que está preparado desde a fundação do mundo. E Ele está dizendo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, e bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo isso Deus, o Pai, entregou nas mãos de Jesus, para que Ele nos favorecesse, saindo do pecado para a salvação pela graça, e nos sendo beneficiado não somente com a salvação, mas também com a herança dos céus. O verso 8 ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Olha que é muito claro, querido, não é por você que vai conseguir, é Deus é quem efetuou esta obra. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isto é, dom de Deus. Isso é só um dom, só Deus tem esse dom de salvar. Lembro-me de quando aquele jovem chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Mas então, depois se falou, então os discípulos viraram para ele e falaram assim: Senhor, então é impossível o homem ser salvo. Ele falou assim: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Jesus estava mostrando que a salvação é dom de Deus, e não é pelos nossos méritos nem pelas nossas obras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É um benefício de Deus, e só Deus tem esse benefício para salvar, porque Ele tem poder para isso. E no verso 9 ele diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para ninguém se glorie. Muito simples. Eu vou fazer as minhas boas obras e vou contar favor diante de Deus. Para que Cristo morreu na cruz? Fica aqui o meu questionamento. Se você é bom, você vai ter a salvação. Cristo não precisava morrer na cruz, porque Ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E se não só o meu, mas de todo ser humano. Então, não precisava do sacrifício de Jesus. Aí Paulo também, ele é muito claro. Nós fomos feitos em Cristo para as boas obras, e não as boas obras para Cristo, é o contrário. Nós fomos feitos, salvos em Cristo Jesus para as boas obras. E se nós agora temos esse benefício de ser salvo em Cristo Jesus,
sermos beneficiados com a glória eterna, a suprema riqueza de Deus, que nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, nós agora precisamos frutificar. E esse frutificar é as boas obras que nós precisamos praticar para demonstrar o amor de Deus que pairou sobre nós. E para estar fechando o versículo 10, ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então observa, pois somos feitura deles, criados em Cristo para as boas obras. Fomos criados em Cristo para as boas obras, para que outrora nós andássemos nelas. Então está aí, queridos. Há uma solução para a morte eterna, a segunda morte, e a solução é Jesus. É entregar a sua vida para Jesus. A magnitude do dom de Deus. O verso 8 diz para nós essa magnitude. Olha o que diz o verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A magnitude de Deus primeiro é dar nova vida aos mortos. Olha o que Deus faz na sua magnitude. Ele dá nova vida aos mortos. E isto, cara, queridos, é condição irreparável. Não há nada que possa interferir nessa condição que Deus te deu, porque isso é irreparável. É uma condição. E Deus fez o quê? Ele deu uma nova vida aos mortos, que Paulo começa dizendo: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, no seu grande amor, na sua magnitude, Ele primeiramente, Ele nos fez o quê? Nova vida. É o que Jesus disse para Marta: Marta, mesmo que as pessoas morram, viverão, e aqueles que creem em mim não morrerão eternamente. Então não importa, querido, se você vai partir amanhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, o que importa é que nós temos a garantia da eternidade, não morrer eternamente. Mas em Cristo Jesus nós somos salvos para toda a eternidade, não tendo o privilégio de escapar da morte física, ou aguardando a volta de Jesus, que vai arrebatar a igreja, e essa é a minha esperança, de poder ser arrebatado com Cristo e não passar nem para a primeira morte. Paulo disse que nós devemos viver como se Cristo fosse voltar hoje, amando e aguardando a sua volta. E essa tem que ser a esperança. A vida viva da igreja tem que ser essa, aguardando a volta de Jesus, pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Por isso nós fomos salvos, fomos privilegiados nos lugares celestiais. Outra coisa é da magnitude do dom de Deus: concede rica misericórdia aos rebeldes. Observa que nós estávamos o que? Mortos. Nós éramos separados da presença de Deus, mas Ele fez o que? Ele nos resgatou, Ele nos concedeu misericórdia, mesmo nós sendo os rebeldes, afastados. Diz o verso 2: nos qual andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo a príncipe da potestade, no espírito que agora opera no filho da desobediência, o qual nós andávamos. Mas Ele, então, Ele faz o que? Ele concede rica misericórdia aos rebeldes, e nos concedeu isso. Todos eram rebeldes, e Ele nos concedeu essa graça. Fechando, queridos, Ele mostra para nós, Ele nos oferece livre graça, salvação ou favor imerecido aos perdidos, filhos da ira. Não é nada mais, nada menos do que seu grande amor e a suprema riqueza da sua graça, que mostraria a bondade tão infinita de Deus para com todos nós. Queridos, mais uma vez, meu amado, você que está ao alcance da nossa voz, quero te lembrar mais uma vez que há uma solução para a morte espiritual: Cristo Jesus. Entregando a sua vida para Jesus, nós seremos escapes da condenação eterna. Toda a Bíblia mostra para nós que em Jesus nós temos eternidade na glória com Cristo.
tua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida ele entregou. Tesouro, esqueça, minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o meu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida ele entregou. Que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida ele entregou. Jesus.
Queridos, nós queremos agradecer mais uma vez por você ter compartilhado conosco a adoração desta noite. É muito bom a gente poder meditar na palavra do Senhor, saber que nós temos uma garantia eterna. No meio de tantas coisas que estamos vivendo, nós temos uma garantia. Eu queria que você que estivesse nesse momento, no seu lar, os amados que estão aqui conosco, nós vamos estar orando ao Senhor. E que você faça, uma reflexão. Se você tem essa garantia da eternidade em Cristo Jesus, se você não tem, é uma grande oportunidade de você, através da palavra de Deus, você garantir a sua eternidade com Cristo, sabendo que só Ele pode fazer-nos sentar nos lugares celestiais. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela essa rica oportunidade, pela maravilhosa bênção que Ele tem derramado sobre nós. Onde é que você estiver, nós vamos estar orando. Se você tiver uma necessidade, nós vamos estar colocando diante da direção de Deus. Vamos falar com Deus. Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Deus, primeiramente pela Tua palavra, Senhor. Palavra que tem falado profundamente aos nossos corações e tem feito que nós temos o entendimento que nós temos um escape da eternidade. Que a segunda morte, a morte espiritual, nós temos o privilégio de, em Cristo Jesus, através da sua grande misericórdia, riqueza, bondade e graça, nos alcançou para a eternidade em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de podermos cantar, exaltar o Teu nome e anunciar a Tua palavra. Pai Santo, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que estão presentes, nós entregamos sob Teus cuidados, Pai, contando com Teus favores sobre eles. Todas as necessidades que eles precisam, ó Pai, esteja assistindo e concedendo-lhes, ó Deus, segundo, ó Deus, a Tua riqueza e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita o Teu povo, Senhor, de uma maneira muito especial, para que eles possam receber do Senhor essa graça maravilhosa. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Nós colocamos diante do Senhor com gratidão. Que o Senhor dê uma noite, ó Deus, de um sono reparador aos amados, uma semana próspera, abençoada. E nós oramos a Ti, Deus querido, com gratidão, e oramos no nome e no poder de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós que amamos e aguardamos a vinda do Senhor Jesus, e juntos possamos dizer amém. Queridos, vão em paz, Deus os abençoe. Na quarta-feira às 19h30 estaremos aqui novamente com o nosso momento de oração. Aguardamos a sua participação conosco. Deus os abençoe. Sublime graça, doce o sol que só